Sejam bem-vindos ao primeiro de muitos episódios do meu mais novo projeto, o podcast Mesa de Família. Pois o lar é onde o coração de uma família se forma, mas a mesa é onde ele se conecta. Eu sou Caroline Kindler-Hofstetter, advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, e te convido a participar comigo desta nova jornada, com conversas profundas e transformadoras sobre relacionamentos familiares, seus desdobramentos jurídicos e outros aspectos. E para iniciar com chave de ouro, literalmente, hoje convido a participar da nossa mesa de família a influencer, consultora financeira e autora do livro A Psicologia de Milhões, Franciele Bilhar. Eu conheço a Fran há mais de uma década e acompanhei de perto cada conquista dela. Tudo muito merecido e fruto de muito trabalho. Mas para quem ainda não conhece, ela é uma grande influenciadora digital aqui do Rio Grande do Sul, das antigas, uma das primeiras que eu conheci de verdade, tendo hoje alcançado mais de 140 mil seguidores, sendo reconhecida como uma das maiores influencers do Instagram na área financeira a nível nacional, com artigos publicados em grandes revistas sobre o tema. Apesar deste encontro ter sido inicialmente planejado para discutir ativos financeiros em divórcios e inventários, devido à maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul, que afetou drasticamente muitas famílias, incluindo a de Franciele, que perdeu praticamente tudo que tinha dentro de casa. A catástrofe climática passou, mas o pesadelo que se iniciou em 2 de maio e afetou praticamente 90% das famílias gaúchas, seja direta ou indiretamente, parece não ter fim. O estado está um caos. Neste cenário, que as pessoas, assim como eu, compartilhavam apenas a tragédia da tragédia, me chamou a atenção a resiliência da Fran, que mesmo faxinando há 15 dias ininterruptos, manteve uma perspectiva de reconstrução e assim inspirou o tema de hoje, que é como pensar positivo no caos pós-enchente no Rio Grande do Sul. Com vocês, Franciele Bilhar. Então, Carol, saiu, né, a nossa conversa finalmente. Estamos há alguns anos, né, para fazer, veio a pandemia e agora precisou, né, vir uma enchente para a gente conseguir. Primeiramente, muito obrigada, né, por estar aqui no teu espaço, meus parabéns, tenho certeza que vai ser um sucesso. Gostaria de me apresentar, né, aliás, muito obrigada pela sua palavra, já me apresentou, mas reiterando, assim, trabalho com o Instagram, né, desde 2012. Eu digo que eu comecei com o Instagram, né, quando tudo era mato, né, no ano de 2012. Inicialmente era o meu hobby, se tornou, né, minha profissão, minha fonte de renda. Eu sou influenciadora digital, já passei por vários processos dentro do Instagram. E, ao mesmo tempo, né, eu sou assessora de investimentos, porque eu trabalho, né, há 12, quase 13 anos no mercado financeiro. Né, trabalhei com o público do segmento alta renda por muitos anos e hoje sou assessora de investimentos. E, né, em algum momento ali casou, né, o meu trabalho com o Instagram com as finanças e eu consegui trazer isso de uma forma mais natural, porque inicialmente eu só postava realmente a minha vida, o meu dia a dia. Então eu concilio, digamos assim, né, a vida pessoal com a profissional ali no Instagram. Fran, quais as lições que as famílias podem aprender sobre preparação e resiliência dentro das catástrofes naturais? Acredito que não só, né, nas catástrofes naturais, a vida ela é feita, né, de altos e baixos, né? A gente comentou, né, sobre a questão da pandemia e sempre vão ter situações, né? Hoje a gente pode estar muito bem, pode surgir uma situação inesperada e que a gente vai ter, né, que enfrentar e ser resiliente. Então, entender, né, esse fluxo, né, de altos e baixos, eu falo sempre sobre o exame, né, de eletro, né, do coração, que, né, tem, né, as suas oscilações, assim como a vida, e que bom, porque é sinal que a gente está vivo, né? Porque se parar é porque não há mais vida. Então, assim é a vida, a gente tem que estar sempre, né, preparado emocionalmente. Sou uma pessoa que eu estudo há muitos anos em inteligência emocional. E quando tu falaste sobre a questão da resiliência, né, é justamente em razão desse preparo. A gente não nasce, né, preparado para tudo.
mas podemos sim, né, estudar e evoluir. Então, eu me preparo e isso é uma coisa extracurricular, né? Não tem nada a ver com o meu profissional, mas que me auxilia, né, no todo. Nós somos uma pessoa só. Então, a gente tem que ter essa inteligência para lidar com as situações da vida. Então, é algo que eu já estudo há muitos anos, por um desenvolvimento, né, pessoal que acaba, né, auxiliando e nos fortalecendo em momentos difíceis, né? Eu li uma frase esses dias, na verdade, eu ouvi, que me chamou muita atenção, é que 10% é o fato em si e 90% é o significado que a gente dá a ele em nossa vida. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que, acompanhando ali as tuas publicações, eu, na verdade, estava procurando notícias, né, fidedignas para compartilhar no meu perfil, que eu estava compartilhando, confesso, apenas tragédias, mas no sentido de alertar a população, que eu queria estar sempre ajudando, fazendo algo. E daí ali no meio surgiu o teu conteúdo, que tinha passado por toda a desgraça, né, tinha perdido tudo, eu não fui afetada dessa forma, e aí eu me sentia na obrigação de estar ajudando quem tinha sido, e daí me chamou a atenção o teu conteúdo, que mesmo perdendo tudo, tu conseguia rir daquilo, e é justamente por isso que tu não vai conseguir alterar o que aconteceu, né? Tu não vai conseguir voltar atrás e fazer com que não aconteça, né? O que deveriam ter feito para não acontecer não foi feito, talvez tivesse feito e teria dado o mesmo resultado. Não podemos mudar isso, mas tu conseguiu trazer isso pra ti, de fato. Tu não tava só compartilhando aquilo, eu senti verdade, pra dizer que não, tô bem, não. Tu realmente estava com inteligência emocional naquele momento, não se preparou para aquilo, mas o teu emocional estava preparado para que, se um dia essas coisas materiais se fossem, o teu psicológico não ir junto. Então, da tua experiência, do que tu passou, o que tu poderia dar de dica para as pessoas, assim, de palavras, para que elas também consigam ter essa resiliência e também não deixar que isso se torne o pior fato da vida delas e que elas tenham forças para continuar, mesmo após agora, talvez não consigam ter esse olhar e essa visão positiva de futuro. Casualmente, ontem eu postei, inclusive, uma frase que ela fala assim: eu não sou o que acontece comigo, mas sim o que eu escolho ser, né? Nós podemos escolher todos os dias ficar bem. E por mais difícil que pareça, né, quando a gente está num momento, né, difícil, negativo, uma tragédia realmente, que foi o que aconteceu aqui, é mais difícil se manter positivo, né? E como que eu vou ver prosperidade diante da escassez, né? E esse foi um desafio interno que eu fiz, assim, porque casualmente, né, estou lançando um livro que fala sobre prosperidade, que é a Psicologia de Milhões, e a vida me colocou à prova muitas vezes para eu conseguir executar aquilo, né, que eu já estudei. E que não adianta, a gente aprende mesmo na prática, né? Eu digo, bom, agora é a hora de eu executar aquilo que eu estou ensinando ali, né? De ver na prática como que funciona. Obviamente, já tive várias outras situações, mas a gente está sempre sendo desafiado pela vida. E realmente é desafiador, porque quando a gente foca na escassez, na perda, na dor, aquilo ali se amplia. Eu sempre falo que aquilo que a gente foca aumenta, né? Então, o que a gente precisa buscar? Justamente focar na solução, na resolução. Foi o que eu fiz. Digo, bom, perdi minha casa, ficou mais de 20 dias embaixo d'água. Não vou te dizer, né, seria hipocrisia dizer que eu não fiquei chateada, não fiquei mal, afinal é nosso trabalho, é a nossa história. Porém, eu não tinha como mudar aquilo ali, mas eu podia mudar a minha percepção. Vou focar no quê? Na solução, na limpeza, vou botar a mão, vamos limpar, vamos trabalhar para recuperar. Eu acredito que focar na solução, na ação, né, nos diminui, né? Não estou dizendo que não vai ter sofrimento, né? Mas focar no trabalho diminui, né, essa percepção negativa, né, das coisas. Porque se a gente focar só no negativo, aí a gente não consegue agir, né? Então a tendência é a inércia, né? E isso nunca vai ser positivo. O sofrimento diante de qualquer perda, né, seja bens materiais ou até pessoas, ou até mesmo alguém que tu imaginava passar o resto da tua vida, isso eu digo muito para os meus clientes, ele é inevitável. Tu vai ter o tempo do luto, tu vai ter, e ele é necessário, porque se tu não vive aquele luto, lá na frente, isso vai te trazer consequências. Agora, o tempo deste luto, né, que estudos dizem, passados 60, 70 dias, isso já se torna uma doença. Já se torna uma depressão. Que o que é a depressão?
né? É preocupação excessiva e importância demais com o fato do passado, que tu não conseguiu lidar. E tu leva ele pra frente e tu pode pegar esse mesmo fato, transformar, construir uma casa ainda melhor, né? Ir atrás de uma oportunidade de trabalho ainda melhor, ou tu se vitimiza, perdi tudo e, né, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui esperando porque eu tô sem chão. Ok, quando acontece o fato, tu ter essa perspectiva é completamente normal e saudável. Agora, passado muito tempo, esse sofrimento que tu te coloca lá no fundo do poço, daí o poço já tá lá embaixo, tu cava mais um pouquinho e fica lá, talvez escondido, com medo de enfrentar aquilo que tu tem que enfrentar, esse tempo passado aí, segundo estudos, 60, 70 dias, ele já se torna uma doença. Então, as pessoas, elas têm que começar já a pensar, agora a gente está ali uns 40 e poucos dias da catástrofe, de que justamente isso que tu tá fazendo desde o começo, por isso que me saltou os olhos, me chamou a atenção e eu te convidei para esse bate-papo. Porque tu teve isso desde o começo, mas tu teve toda uma preparação, todo um estudo. E a gente está falando aí de uma maior parte de uma população que não tem acesso a esse conhecimento, a esse estudo. Infelizmente, nas nossas escolas não ensinam inteligência emocional. São pessoas que têm essa curiosidade, que vão atrás, né? Então, é algo muito a ser construído. E achei muito oportuno te trazer, para a gente trazer essa abordagem para chamar a atenção das pessoas para isso, porque realmente estamos num momento no Rio Grande do Sul que, por mais que todo mundo que esteja aqui faça tudo que pode, que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas que passaram por isso, que perderam tudo, não vai ser o suficiente. Então, a única coisa que talvez possa nos salvar e nos ajudar é cada um olhar para si e enxergar o que aconteceu como algo que não dá para mudar, mas o que a gente vai fazer e o que a gente vai mudar e o que a gente vai trazer de aprendizado para que isso não aconteça mais, tanto conosco ou com os nossos filhos, e cobrar dos órgãos públicos, né, medidas de prevenção capazes de que diminuir esses riscos, né, ou ao menos amenizar esses impactos, isso vai servir a nível nacional e acredito que a nível mundial, que o Rio Grande do Sul vai virar exemplo. Infelizmente a gente aprendeu da pior forma, mas só existe duas formas de aprender coisas na vida, né? Ou no amor ou na dor. Enquanto não tinha acontecido, ninguém fez nada. Então agora que aconteceu, talvez algo seja feito. Então as perdas de vida são inestimáveis, essas ninguém vai nunca conseguir recuperar, mas bens materiais a gente consegue, né? E tu sabe que, assim, uma situação que me deu bastante força, né, para essa questão material, daí tu falaste das vidas perdidas, foi exatamente isso, Carol, porque eu participei ativamente pelo Instagram, né, no processo de resgate das pessoas. Então, nós saímos de casa em torno das 4 horas da manhã, 6 horas da manhã já tinha gente pedindo resgate. Inclusive familiares de amigos, pessoas idosas. Eu não consegui viver o meu luto, porque tu não nem te dá conta da situação. Tava saindo, quando teve que sair de casa. Não tem ideia, até porque ninguém imaginou, né, a proporção que isso, né, se tornaria. Então, quando eu chego, né, não, agora está tudo ok, porque eu não caí muito na realidade, começa aquele pedido de resgate, aqueles pedidos inúmeros, ganhou uma proporção gigantesca, porque nós não tínhamos canais da internet. Eu digo que ela era, né, se não fosse a internet diante dessa nossa tragédia, pelo menos aqui na nossa cidade, o caos ia ser 1000 vezes pior. Milhares, não seriam centenas de mortes, seriam milhares de mortes, porque foi o povo que salvou o povo através de perfis como o teu, que tem um grande alcance, que chamava a atenção das pessoas e alguém ia. Eu também participei desse compartilhamento, também consegui ajudar a salvar algumas poucas pessoas, não tem o alcance que a tua rede tem, mas se cada um, dentro das suas possibilidades, né, fizesse algo como foi feito, foi o povo pelo povo. Eu não dormi aquela madrugada, eu fiquei acordada compartilhando pedidos de resgate. Então, de uma certa forma, a gente ajudou um pouquinho. E talvez agora a gente consiga ajudar ainda mais, trazendo um pouco de esperança para essas pessoas,
porque vidas foram salvas, bens materiais foram perdidos, traz impactos emocionais, sim, é difícil recomeçar. Estou falando de uma posição de uma pessoa privilegiada que não foi afetada. Porém, o que a gente puder fazer para ajudar essas pessoas, que no momento é a psicologia de milhões, delas pelo menos pensarem positivo, porque se tu não tiver uma visão positiva do teu futuro, se tu já, tal como eu estava, eu não perdi nada e eu estava declarando a minha falência, porque eu não me sentia merecedora e eu não achava justo todo mundo ter perdido tudo e eu não ter perdido nada. Meu escritório não foi afetado, minha casa não foi afetada, enfim, mas daí eu fiz o meu escritório virar abrigo, eu fiz a minha casa virar abrigo e eu fui voluntariar e fechei as portas e fiquei 30 dias sem trabalhar para tentar ajudar de uma certa forma. Então, a gente não pode esquecer que agora o povo ainda precisa de ajuda, precisa reconstruir e precisa voltar. Então, se a gente puder trazer visões de pessoas empreendedoras que estão tirando forças lá do dedão do pé, mesmo cheia de lodo, tal como tu, que vai lá, tá todos, gente, essa mulher tá todos os dias limpando a casa dela, roupa por roupa, eletro por eletro. Então, é aquela coisa assim, tem que fazer. Não adianta, tem que ser feito. Alguém vai ter que fazer. Não temos mão de obra necessária nesse momento para toda a população. Então, quem puder ajudar o Rio Grande do Sul ainda precisa de muita ajuda. Exatamente, assim, então esse processo de resgate, né, que a gente estava comentando, me fez ver o quão pequena era a minha dor, porque tinham pessoas lutando pelas suas vidas, né, nós saímos, assim, de uma certa forma antecipada, mas muita gente, né, estava dormindo, né, enfim, estava na sua residência e teve que sair, ser resgatada, né, uma situação, assim, extremamente difícil, de famílias inteiras em cima do telhado por mais de 7 horas, e eu vi, assim, eu participei ativamente, eu fiquei mais de 24 horas, assim, cheguei a estourar minha cervical, assim, de tão, né, intenso que foi aquele processo, porque acabou se tornando, né, uma ferramenta, já é um canal de comunicação dentro da cidade, e acabou se tornando naquele momento ali, né, um canal de ligação entre as pessoas que estavam conseguindo fazer os resgates e as pessoas que precisavam de ajuda. E aquilo ali me impactou de uma maneira que eu não consegui sofrer, muito menos falar. Eu fui falar 30 dias depois. E tanto que as pessoas até falavam, Fran, não acredito que tu foi atingida também, porque eu não falava disso, né? Porque eu entendi o quão pequena era a minha dor. Porque os bens materiais é doloroso, né? São difíceis de conquistar, porém, né, a gente tendo a vida tem esperança, né? Agora, a partir do momento que se vai em uma vida e que se sofre, né, uma situação ali de, enfim, tiveram inúmeras situações, né, na questão dos resgates, aí sim, né, algo irreparável. Então, eu vi, assim, o quanto eu poderia ser forte diante, né, daquela perda que eu sabia que eu estava tendo, né? E trazendo, né, para essa questão da vibração que eu digo, né, Carol, porque, bem como tu disseste, tu não foste atingida diretamente, mas foi, porque é um estado, é 60% da cidade, 90% do estado, e o quão é importante a gente manter a nossa vibração elevada, né, trazendo esperança. Tu mesmo participaste do processo de voluntariado, quanto um sorriso naquele momento faz, né, toda a diferença para as pessoas. Então a gente conseguir, né, manter essa vibração positiva, ela acaba afetando um todo, né, e o quanto a gente precisa se esforçar para isso num momento como esse, né, porque não é fácil, assim, né, foi uma tragédia, afetou muita gente, então a gente tem que estar sempre, né, se policiando aí para trazer esperança, né, realmente, porque dias melhores virão, não há mal que dure para sempre, né, então a gente tem essa força aí do povo gaúcho, a gente está vendo isso, né, eu digo que eu acabo mostrando uma realidade que a maioria das pessoas não filmam, né, eu sou produtora de conteúdo, então eu estou mostrando a realidade do que as pessoas estão vivendo nas suas casas. Um vídeo meu me impactou porque eu mostrei o antes e depois. Normalmente a pessoa só mostra a destruição, como ficou a minha casa. Mas tem milhares de casas iguais. Eu digo que emocionou o Brasil, meu vídeo, porque representa sonhos, né? E não os meus, de um estado inteiro, né? Então, realmente, é uma situação super desafiadora, mas que eu tenho certeza que a gente vai superar, né? Com muita fé, muita garra e trabalho, né? Nem tu falaste, coloquei a mão na massa, porque eu acho que nada vence o trabalho, né? A gente vai lá, vai limpar,
né? Talvez vai demorar para reconstruir algumas coisas, algumas situações, mas, né, temos vida, enquanto a vida há esperança. Então, é essa mensagem, assim, que eu tô trazendo através da minha experiência mesmo, né? Porque é o que a gente está vivendo ali no dia a dia. Perfeita essa tua colocação de que se há vida, há esperança. Muitas pessoas eu até vi compartilhando assim que eu perdi tudo. Não, tu tá vivo. Se tu tá escrevendo essa mensagem hoje é porque tu tem tudo que há de mais sagrado e a única forma de tu conseguir reconquistar algo na tua vida é estar vivo. Porque o resto é só seguir. Tu já conseguiu uma vez, tu já sabe o caminho, tu já teve erros e acertos. Então, hoje talvez as pessoas não consigam pensar dessa forma, mas para quem tá de fora, tu já sabe o caminho, tu já sabe onde tu errou, tu não repetiria aqueles mesmos erros. Então, agora só vai. E talvez as pessoas ainda reconstruam ainda melhor, olhem com uma outra perspectiva, os laços familiares, o que eu percebi, assim, da minha experiência, se fortaleceram. Casais que tinham se separado voltaram, porque perceberam no outro o maior apoio da vida. E não há nada mais importante na nossa vida do que a família, do que o seio familiar. E o lar é o coração da família. Então, se uma das poucas coisas que essa catástrofe nos trouxe de bom foi mostrar na nossa vida quem é quem e quem vale a pena entrar na nossa casa para ficar, ou quem realmente é da porta para fora. Pelo menos é isso que eu que estou de fora consegui visualizar, assim. Famílias que tu já percebia que tinham um descompasso, que não eram para estar juntas de fato, se separaram, não conseguiram encontrar apoio um no outro, mas também muitas pessoas que se juntaram. Famílias que estavam brigadas sem se falar por causa de um inventário familiar, por exemplo, irmãos que se odiavam, morando dentro da mesma casa por 20 dias e conseguiram conversar. Então, se alguma coisa, né, eu sempre acredito muito em nada é por acaso da nossa vida. E uma das grandes lições que eu percebi foi um fortalecimento de laços familiares e também de amizade. Porque foi o povo pelo povo e a gente pôde ver quem é humano de verdade. E quem se entregou e quem ajudou, quem deu, quem não deu, quem fez de conta que não era consigo, mas estava do lado, poderia ter feito. Algo que me emocionou muito, assim, foi ver justamente, né, a união. Não só das famílias, mas do povo de uma forma geral, de ajudar o próximo sem nem conhecer, não saber quem é, porque a gente viveu uma situação, assim, de extrema, né, assim, só que na cidade são mais de 150 mil pessoas, né, então 40%, digamos assim, do município sustentou, abraçou, né, os outros 60%, seja através dos abrigos, seja através das casas, das famílias, né, lotadas de amigos, de familiares, mas então essa união, assim, sinceramente, por mais que a gente, né, saiba, né, o quanto tem pessoas boas no mundo, nada como a gente vê na prática, né? É na tragédia. Exatamente, então isso, né, muitas pessoas, e até vi um vídeo ontem que fala sobre isso, né, que muitas pessoas se perguntam onde está Deus diante de uma tragédia. Como Deus, né, abandonou os seus filhos. Tem muita gente que se questiona, né, num momento desse, quando vê uma criança, né, passando uma necessidade e tudo mais. E para mim foi muito claro, assim, Deus estava nas pessoas ajudando, né, no voluntariado, seja nas doações vindas de fora, de longe, de outros países, de pessoas, né, que nem estão vivendo de fato, que não estão vivendo essa realidade aqui. Então, Deus estava, né, em cada um de nós, né, dentro dessa união, desse fortalecimento, seja dentro dos abrigos, seja dentro das casas, porque também conviver, né, num ambiente com 20 pessoas é uma situação, a gente estava sem água, né, a gente ficou sem água, assim, por muitos dias sem as necessidades básicas, né. Então, foi um período super desafiador. Muito importante trazer essa questão da fé, né, das pessoas, que até as pessoas colocaram em xeque a sua própria fé, de onde está Deus nisso tudo. E ontem me chamou a atenção que eu estava ouvindo o podcast do Paulo Vieira, que em um episódio ele fala exatamente assim, que as pessoas quando se questionam, né, quando são colocadas a um grande desafio na vida, uma grande adversidade. Onde está Deus, né? Onde está tu? Se tu tá vivo, Deus está ali. Porque Ele te oportunizou acordar hoje, te oportunizou abrir os olhos e não tirou tua vida ainda.
Então, se tu tá vivo hoje, é porque foi Deus. Porque só Ele tem o poder de tirar a tua vida. Então, Deus está no acordar, está no salvar, está no barco que te salvou. Deus estava ali o tempo inteiro. Então, essas catástrofes, elas acontecem por questões climáticas e a Bíblia já traz muito isso, que vai acontecer. E pode ser pelo clima, pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa. A vida ela é muito efêmera. A única certeza que a gente pode ter na vida é que a gente vai morrer. Que a gente nasceu e que a gente vai morrer. Então, tu estar cara a cara ali com a morte ou com a chance de que algum familiar teu poderia ter morrido, te faz pensar muito sobre a vida. E como que nós vamos seguir em frente, né? Acredito que a maior parte das pessoas que passaram por isso aqui dentro nunca mais serão as mesmas. Eu digo por mim. Existe a Carol pré-enchente e a Carol pós-enchente. Porque o que eu vi ali no meu voluntariado, na Ubra, desde o primeiro dia ali, com 10 mil pessoas, que uma coisa é quando tu saber que o problema social ele existe. Outra coisa é tu ter ele diante dos teus olhos ali, uma visão macro, e tu vai continuar fazendo a mesma coisa que tu fazia antes. A gente sempre fala que todo momento de crise, né, traz situações novas e novas visões, né? A gente nunca mais vai ser o mesmo, né, depois de um fato, né? E cabe a gente se tornar mais forte com isso, né? Porque não é bem como a gente falou, não tem como mudar os fatos, né? Então, vamos fazer diferente daqui para frente, dentro das possibilidades que a gente tem, né? Para conseguir reconstruir, né? Que bom que temos essa oportunidade. Exato. Então, tentar ser grato mesmo diante de uma situação difícil é o que faz a gente, né, atrair coisas boas, né? Eu sempre falo que a gratidão atrai, né, coisas boas. E todos os dias lembrar de agradecer estar vivo. Eu fiquei 9 dias tomando banho com a água da piscina e esquentando na chaleira e tomando banho de canequinho e agradecendo que eu tinha o canequinho. E quando eu tomei um banho de chuveiro, quando aquilo voltou e eu, poxa vida, todos os dias na minha vida até hoje, eu tive o privilégio de tomar banho de chuveiro e eu nunca agradeci na vida. Eu precisei perder para dar valor para isso. Que louco, né? E eu pensei também da mesma forma que todos os dias a gente acorda, a gente tem que agradecer que a gente está vivo. A gente está numa cama, a gente não agradece, tal como tem que agradecer. Às vezes a gente precisa ver uma pessoa deficiente, né, numa cadeira de rodas, para agradecer que a gente consegue andar. E a gente está aqui, a gente está perfeito. Né? Então a gente tem que ser um pouco mais grato. A vida é o maior presente, né? Então, se estamos vivos aí, né, temos condições de reconstruir. Tu teria 3 dicas essenciais para quem perdeu tudo, assim como tu, possa ter forças e esperança para recomeçar? Eu sempre falo assim a importância de pensarmos, né, fora da caixa. Eu sou, né, assessora de investimentos, trabalho no mercado financeiro e sou influenciadora digital. Teoricamente, né, no universo normal, no mundo normal, essas duas profissões, né, não tem vínculo, não tem nada a ver uma com a outra. E eu sempre pensei fora da caixa, né? Sempre tive mais de uma fonte de renda, sempre falo isso da importância, né, de a gente ter mais de uma possibilidade mesmo, para que numa situação de emergência tu não fique desassistido, né? Então sempre pensei em ter mais uma fonte de renda. E eu escutei, por exemplo, nesse período, dizendo assim que para mim era fácil, porque eu era influenciadora digital. Só que daí eu, né, me vi pensando, tipo, nossa, mas eu nasci influenciadora digital? Não, eu me desafiei, eu sou super tímida, né? Me desafiei para falar em frente às câmeras e, obviamente, né, estou falando aqui do exemplo, que é o meu exemplo, mas tem inúmeras outras possibilidades, né, de a gente pensar fora da caixa, de ter uma fonte de renda extra e de pensar nas possibilidades de solução mesmo, né? Eu sempre falo que nada vence o trabalho, é trabalhando que a gente vai reconstruir, né, e refazer as nossas vidas. Então, eu sempre falo assim sobre a importância de a gente realmente pensar fora da caixa, focar na solução, né? Não focar na escassez, e sim em como reconstruir e através do trabalho, né, Carol? Então, é isso aí. Então tá, gente, chegamos ao final do nosso primeiro episódio.
Hoje abordamos temas profundos e importantes sobre a recente tragédia no Rio Grande do Sul, que impactou direta e indiretamente inúmeras famílias e a resiliência necessária para superar esse desafio. Tivemos a oportunidade de conversar com a nossa convidada especial, Franciele Villalba, uma influenciadora que tem usado a sua plataforma para apoiar e informar as famílias gaúchas afetadas na enchente. Espero que vocês tenham encontrado valor nos insights compartilhados hoje, pois a intenção desse podcast é criar um espaço de diálogo, aprendizado e apoio, onde possamos discutir questões que afetam nossas famílias em todos os aspectos. Quero agradecer imensamente a nossa convidada por sua participação e por compartilhar a sua experiência e perspectiva. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para ficarem por dentro das novidades e dos próximos episódios. E se você achou esse conteúdo útil, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Sua participação e feedback são essenciais para que possamos continuar melhorando e trazendo temas relevantes para vocês. Por fim, lembre-se que mesmo nos momentos mais difíceis, a união e o apoio mútuo podem fazer toda a diferença. Com diálogo e escuta ativa, vamos continuar fortalecendo os laços das nossas famílias e comunidades juntos. Obrigada por estarem conosco hoje. Nos vemos no próximo episódio.